Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do UniLibrasCast. Eu sou o Madison Barreto, cofundador da Universidade da Libras. Esses são sinais que as comunidades surdas conhecem a gente. E agora está começando um novo episódio onde você vai descobrir como você também pode melhorar as suas expressões faciais e corporais na Libras, tornando a sua comunicação e também a sua interpretação muito mais clara e muito mais leve. Mas eu tenho um sonho de aprender a Libras porque assim eu acho uma língua muito bonita. Só que às vezes eu vejo alguns intérpretes, até na televisão mesmo, e eu não entendo porque eles fazem tanta careta assim, sabe? O que é que acontece naquilo ali? Por que fica dessa forma? Eu concordo com você que tem alguns que fazem literalmente caretas mesmo, viu? Mas quando as pessoas realmente perguntam isso, o primeiro contato ali com a Libras, na verdade, aquilo que você está vendo ali da sinalização das pessoas, usando as expressões faciais, né, esses movimentos do rosto, não são caretas. Ou pelo menos não deveriam ser, né? São expressões faciais. É algo que você está expressando usando o seu rosto, usando as sobrancelhas, os olhos, o nariz, às vezes, né, a boca, as bochechas, né, às vezes, a própria inclinação da cabeça, né, que são as expressões já corporais da cabeça, dos ombros, a inclinação do tronco para um lado, para o outro lado. Todas essas coisas, elas fazem parte da Libras. A Libras é uma língua visual, a língua brasileira de sinais, usada pelas comunidades surdas para a comunicação. Por ela ser uma língua visual, existem vários elementos que são necessários para se comunicar com ela. Tipo no português, quando a gente fala assim mais tranquilo, mais leve, para enfatizar alguma coisa, sabe? Ou a gente fala de forma mais forte, mais direcionada, ou quando você quer dizer alguma coisa assim de forma muito assertiva, sabe? Então, essa entonação que a gente tem no português, na Libras, parte dessa entonação é feita com as expressões faciais, com as expressões corporais, e outra parte é feita com a intensidade com que você faz o sinal. Às vezes um sinal feito de forma mais forte, que não é só o sinal, você faz o sinal, algo assim mais foi feito de maneira mais forte, mais intensa. Você percebe que a musculatura do corpo da pessoa, ela ficou mais tensionada, né? Então, isso aí é chamado de expressão não manual, aquilo que você está expressando sem usar as suas mãos. As expressões faciais, elas fazem parte da Libras, elas são uma parte fundamental de alguns sinais, ou elas entram como constituinte ou para mudar o significado de algumas frases. Agora, eu concordo que realmente tem algumas pessoas que fazem careta na hora de sinalizar em Libras. Eu mesmo era uma dessas pessoas, há algum tempo atrás. Por que que isso acontece? Porque a gente, quando você começa a aprender, você vai descobrindo que você precisa de usar as expressões faciais para se comunicar, né? Algumas pessoas são mais intensas, outras menos. O próprio perfil da pessoa mesmo, né? Isso, você acaba expressando isso ali na língua, na expressão. Às vezes você não sabe fazer com a mão, não sabe fazer o sinal direito. Aí você acha que na sua cabeça, se você fizer a expressão assim mais forte, mais pesada e tal, mais intensa, vai ficar mais claro. Mas não vai ficar pesado, é só isso. Eu mesmo tinha até dor nessa região aqui assim. Eu tinha marcas de expressão aqui assim, ó, fortes assim, ó. Minha expressão muitas vezes ficava assim, entendeu? Por quê? Porque a minha expressão facial estava pesada, estava carregada. Eventualmente, eu devo ter feito muitas caretas. O meu irmão mesmo conta de uma vez eu fui interpretar um cara explicando sobre um gato que ele tinha e tal, e as peripécias que o gato fazia. Em um episódio, o gato adoeceu. Nossa, todo mundo parou para poder olhar eu fazendo aquilo ali, entendeu? Por quê? Porque eu estava fazendo de forma muito intensa. Nessa época, eu não percebia isso ainda, eu fui percebendo isso com o tempo, né? Agora, é possível aprender e se desenvolver na Libras e avançar na Libras de forma leve, de forma natural, de forma intuitiva, fazendo com que essa sinalização, essa expressão facial seja leve também, sem ser careta, sendo de forma realmente leve. E qual que é o segredo da Raquel para ela ter aquelas expressões faciais tão leves, sabe, tão fluentes na Libras? Raquel é uma flor, né? Então, como flor, ela tem as expressões dela muito delineadas, muito leves, né?
Quem já observou a sinalização da Raquel já deve ter percebido que na hora dela fazer essa expressão assim com a sobrancelha, que seria assim, né? Ela, ela faz de forma assim tão leve, sabe? É assim, parece que eu vou puxar a minha aqui tentando imitar como fica a dela. É muito sutil. Uma vez a gente chamou um parceiro nosso para transcrever, para escrever a sinalização da Raquel de alguns vídeos, de algumas aulas. Nessa época a gente estava com esse objetivo, com esse projeto interno, para poder contar quantos sinais existem dentro dos métodos da Universidade da Libras, para a gente saber realmente o nível de profundidade que a gente está entregando para as pessoas, né? E a gente acabou se surpreendendo com o nível de profundidade que a gente entrega. Não vou mencionar os números aqui, porque a maioria das pessoas não tem interesse em saber esses detalhes técnicos assim, né? Mas enfim. E aí ele falou assim, nossa, mas para ver as expressões faciais da Raquel, eu tenho que voltar o vídeo ali para observar o detalhe, né? E o mais legal disso é que os membros do método Fluente em Libras, os membros do método Libras Essencial, eles acabam absorvendo isso assim da Raquel, e a expressão facial deles fica leve, né? É leve, sabe? É clara essa expressão facial, né? Mas na Raquel em si, eu sinto que é algo natural dela, sabe? É uma habilidade natural que ela tem. São raríssimos os surdos que eu vejo essa expressão facial assim tão leve, sabe? Tão leve, tão clara, assim, sabe? A Raquel praticamente nem tem marcas de expressões, praticamente, né? Isso acontece por causa da sinalização dela ser leve também, né? Mas tem a ver também a forma como ela encara a vida, né? A Raquel encara a vida como poesia, né? Como algo que está ali, a vida, né? Essas múltiplas facetas, que ela expressou isso num poema, que se conectam, né? Essas várias coisas que estão juntas ali, e que ao mesmo tempo a vida é também aquilo que você saboreia, aquilo que você sente, aquilo que você vê, para os ouvintes, aquilo que você ouve, né? Aquilo que você fala, mas sempre com esse sinal aqui, que pega do sinal de vida, mas faz assim, que é de você perceber o detalhe, né? E ela expressa isso até com as expressões faciais dela, com as expressões corporais dela. Quem conhece a Raquel de perto, ou mesmo os membros da Universidade da Libras, né, dos nossos métodos, percebe que aquilo que a Raquel fala é realmente aquilo que ela acredita e o que ela faz no dia a dia dela. A sinalização dela é clara daquele jeito, é leve daquele jeito. Até nos vídeos mais curtos, ou nas poesias que ela publica na internet, nas nossas redes sociais, você percebe isso. É leve. Então, nós ouvintes também podemos desenvolver a habilidade de ter uma sinalização leve, né? E isso está relacionado a como você está absorvendo a Libras, a como você está estudando a Libras. Uma coisa que eu estava refletindo, eu não sei se eu estou certo, mas eu percebi que o ideal das expressões faciais em Libras está muito parecido com o que as crianças fazem. Só que eu percebi também que, à medida que a gente cresce, parece que a gente vai perdendo essa habilidade. O que é que acontece nesse processo? Na nossa face, o que inclui também a musculatura aqui da cabeça, dessa parte aqui posterior, a gente tem tantos músculos diferentes, e todas as pessoas têm essa musculatura. E nós, seres humanos, temos uma parte no cérebro que é responsável apenas por mapear e detectar rostos, detectar expressões faciais. Então, é por isso que quando a gente olha, às vezes, para uma nuvem no céu, tem a cara de uma pessoa, parece um amigo meu, parece um animal. É por causa disso. Porque o nosso cérebro, ele já foi treinado por milênios de existência humana, ou talvez até mais tempo do que isso, para identificar rostos. Isso vem de uma época, olha que interessante isso aqui, hein? Que interessante. Isso vem de uma época da história da humanidade que antecede a habilidade do ser humano de falar oralmente. A habilidade dele de se comunicar de forma verbal, né, com uma língua em si, ou mesmo pela escrita. Antecede. Então, para e pensa comigo, na época
que a gente costuma chamar de idade da pedra, né? A idade do metal e tal. Como que era essa comunicação do ser humano, né? Antes dele perceber que os sons que ele emitia podiam se combinar e formar palavras, frases, né? Para se comunicar com os outros. Como que era essa comunicação, né? Uma tribo tinha que identificar o que o outro estava pensando a partir das expressões faciais. Já parou para pensar nisso? A partir das expressões corporais. Por uma questão de sobrevivência mesmo, né? A mãe faz isso com o filho hoje. Ela olha para o filho bebê, ela sabe o que ele está precisando. Ou pelo menos, na maioria das vezes, ela acha que sabe, né? Mas ela consegue identificar. Essa habilidade que as mães têm, que as mulheres têm, de identificar isso, de se colocar no lugar do outro, pouquíssimos animais têm essa habilidade. Pouquíssimos. Então, o ser humano ele foi desenvolvendo essa habilidade e eu estou tentando lembrar o termo técnico para essa habilidade, mas é um termo assim tão complicado, alguma coisa, eu não estou lembrado. Mas, enfim, é esse sentido. Mas lá atrás, o ser humano só tinha isso disponível ali para ele. Agora, o que acontece se a minha tribo aqui, né? Aí vem outra tribo e olhando para aquilo que a gente está expressando ali, com a nossa cara ali, percebe o que a gente está expressando. Sabe? Vai ser problema. Porque se eu estiver expressando aquilo que o outro não quer, não gosta, se eu estiver contando sem perceber com a minha cara ali, algo que é segredo da minha tribo, né? Então, desde aqueles primórdios, o ser humano foi percebendo que ele precisava de, entre aspas, camuflar alguma coisa, né? Mas isso é algo externo. Isso varia de cultura para cultura, de povo para povo. Aquilo que é mais expressivo ou não, né? Nós, brasileiros, somos mais expressivos, né? Em todas as expressões da nossa cultura, a gente expressa de forma muito mais forte, né? De muitas cores. Os pratos de comida no Brasil, você coloca de tudo, né? O hambúrguer nosso tem tudo. Né? O cachorro-quente nosso tem tudo. Tem 2 salsichas, tem bacon, alguns vai até carne no negócio, sabe? Vai de tudo, né? O cachorro-quente vai até estrogonofe junto nele, né? Como um complemento dele. A nossa cultura ela é muito mais expressiva, né? Mas mesmo sendo tão expressiva, algo na nossa cultura, ou especificamente em algumas famílias ou grupos menores, né, acabam fazendo com que algumas pessoas vão deixando de usar essa expressão facial natural que ela já tem. E eu observei esse fenômeno, né, de que a expressão facial que é usada na Libras e em outras línguas de sinais também, porque isso não é só na Libras não, eu já percebi isso em outras línguas de sinais também. É a mesma expressão facial que uma criança usa para se comunicar. Então, quando você para assim e pergunta, o que é que você falou? Olha essa expressão facial que eu fiz aqui. Eu fechei aqui e levantei a cabeça. Aqui eu levantei de forma maior, mais intensa, mas poderia levantar de forma mais sutil. O que você falou? Do que você está falando? Essa expressão facial é a mesma expressão facial de uma criança. Você chega lá e olha assim e tal, e tenta entender o que tem ali. Entende? Talvez essa sobrancelha fique fechada assim, pela ideia de você fechar os olhos tentando entender o que está lá longe, né? Você quer entender, você foca naquilo, né? Então, as outras expressões faciais também seguem esse mesmo caminho, né? E na Libras, não é por acaso que a Libras usa essas expressões faciais. Afinal de contas, a gente está falando de pessoas, né? Os surdos são pessoas que perceberam que essa comunicação visual é fundamental para eles. E foram mapeando isso de tal forma que a Libras foi se desenvolvendo aí ao longo dos séculos. Isso foi fazendo com que, na Libras, assim como também em outras línguas de sinais, as expressões faciais e corporais, elas fazem parte da língua de sinais. Né? É algo que faz parte, é algo que está ali e é fundamental se você vai se comunicar em Libras. Mas você não usa as expressões faciais, ou você faz mais ou menos e tal, alguma coisa assim,
A comunicação você vai ter um esforço muito maior de poder expressar as coisas. Muito maior, dá mais trabalho. As expressões faciais, elas são uma parte constituinte dos sinais ou das frases na Libras, da sintaxe da Libras, que torna a comunicação mais leve e mais clara. E isso faz com que essa comunicação fique tão leve, que eventualmente basta a expressão facial para você comunicar uma estrutura completa, que tem um significado muito complexo, usando o seu olhar, usando a direção da cabeça, a direção para que lado que você vai olhar, a direção do olhar, e assim por diante. Então, o grande desafio para as pessoas ouvintes é abrir mão desse achar que eu não posso usar minha expressão facial porque vai dar ruga. Eu não posso usar minha expressão facial porque vai isso, vai aquilo, porque vai descobrir. Não tem. Isso aí não funciona dessa forma, né? Eu até dei o exemplo da Raquel ter expressão facial leve, praticamente não ter marca de expressão, mas o que faz ela não ter marca de expressão não tem a ver com isso. Tem a ver como ela encara a vida, entende? A forma como você encara a vida é que vai trazer marcas de expressão ou não para você, e não o que você faz, usa ou não, dos seus músculos aí na sua face. Eles são músculos. Se você não usar, eles inclusive podem atrofiar. Então, você pode usar, você pode exercitar esses músculos. Se você parar e ficar de forma consciente usando os músculos da sua face, sorrindo, por exemplo, e observar como é que esses músculos vão sendo tensionados aqui, quando você fica sério, ou quando você fecha assim, se observar essas tensões da musculatura, para muita gente isso vai ser uma descoberta assim incrível, incrível. Por quê? Porque a pessoa nem tem consciência de que existem tantos músculos ali que são tão necessários para poder fazer essa comunicação acontecer, né? Para fazer essas expressões todas que a gente tem no nosso rosto. Porque assim, Madison, quando a gente vai dar uma olhadinha lá na história dos pesquisadores das línguas de sinais, a gente percebe que muitos deles negligenciaram, né, as expressões faciais, as expressões corporais, não consideraram como tão importantes assim. Eu acho que seria interessante você dar alguns exemplos de como as expressões faciais e corporais elas influenciam o significado dos sinais e como expressões faciais e corporais podem constituir um sinal por elas mesmas. Sim. Isso que você comentou de os pesquisadores, ao longo da história, né, das pesquisas de línguas de sinais, acabarem deixando de lado esse parâmetro tão poderoso, né, das expressões não manuais, tanto é que ele é listado como o quinto parâmetro, né, o quinto parâmetro fonológico, não é porque ele é menos importante, é porque essa ordem de listagem aí, geralmente, né, configurações de mão, orientações da palma, locações, movimentos, expressões não manuais. É a ordem em que esses parâmetros foram sendo um parâmetro, só para quem é novo nessa palavra, né? Parâmetro é uma característica. É algo que é fundamental, é algo que faz parte de forma fundamental para aquilo. Né? Esse parâmetro fonológico, que são as expressões não manuais, ele só entra como item 5 porque foi o último que colocaram na listagem. Então, os próximos que forem colocando, vão colocando aqui na listagem, o 6, o 7, o 8, e assim vai. Né? Alguns pesquisadores já colocaram, por exemplo, o fato de você usar duas mãos ou uma mão só para fazer determinados sinais, que alguns sinais você tem que fazer com duas mãos, casa. Você não faz casa com uma mão só, você faz com as duas, sempre com as duas, não tem como você fazer só com uma. Ajudar, você tem que fazer com as duas mãos, mas essa mão aqui, ela é passiva, a mão que está tendo todo o trabalho de fazer a coisa toda aqui é essa mão. Né? Então isso aí entra como um sexto parâmetro fonológico da Libras, que a maioria das pessoas nem percebem. A maioria dos cursinhos nem menciona isso, para você ter uma ideia. Agora, existem sinais que eles são extremamente necessários. Você usar a expressão facial. Por exemplo, você não pode fazer o sinal de bonito com a cara fechada, com a cara fechada. Porque o sinal de bonito, né, algo que é belo, é uma expressão facial mais aberta.
pode estar assim. Aí você pode fazer assim com a mão, ou assim, né? Assim, ou assim. Tanto faz, mesma coisa. Assim ou assim. Mas observe a expressão facial. Assim como que é muito bonito, você intensifica a expressão facial. Você deixa ela mais aberta, né? E você pode fazer aquela expressão assim, que é aquele sorriso assim tão escancarado, não precisa ser fingido igual eu fiz aqui agora, não é? Né? Mas a ideia é de que realmente chamou muita atenção. Então, você não diz que é muito, assim, muito bonito. Você diz que é muito bonito, né? Você não diz que é muito fácil. Muito fácil. Você diz que é muito fácil. Aí, olha que interessante. O corpo vai para cima. O corpo vai para cima, os ombros vão para cima, a cabeça vai para cima. Ela é jogada um pouquinho para trás, né? Muito fácil, né? É tão fácil, né? Que você fez assim com um dedo só ali, né? Você não precisa dizer que é muito fácil. Então, as expressões faciais e corporais, elas entram como parte do sinal, para intensificar o sinal. Igual no português a gente fala homem, homenzarrão, você tem esse superlativo, você tem esse intensificador. Na Libras, os intensificadores são as expressões faciais ou corporais. Então, uma casa, você tem uma casa normal, você tem uma casa pequena. Olha, a casa normal é assim. A casa pequena, observe meus ombros. A casa minúscula, você fecha, você comprime os olhos, você comprime aqui, você faz assim com a boca, ó. A casa é minúscula mesmo. A casa aqui é pequenininha. Aí você já tem que fazer assim, para dizer que é, tipo assim, é pequenininha mesmo. Aí, obviamente, não é a casa do ser humano, né? É a casa de um bicho da natureza, alguma toca, alguma coisa assim, mas que você chamou de casa naquela fala ali, né? E as expressões faciais entram nas frases também, para tornar algo, para se enfatizar algo, ou mesmo para você perguntar algo. O quê? Né? Onde você vai? Né? Você não pode perguntar. Pergunta assim, você tem que ter expressão facial, senão não é pergunta. Então, a expressão facial ela entra como um elemento da prosódia, mas ela entra como um elemento, ou seja, do jeito de você se expressar. O jeito que cada pessoa tem de se expressar, mais intenso ou não, mas ela entra também como constituinte da frase, em que pode ser como nesse sentido de pergunta, mas pode ser também exclamação. Entendi, cara. Entende? Em que o sinal de entender é só assim. Ah, entendi muito bem. Mas ele entra já com uma frase completa. Ah, entendi o que você estava falando. Nossa, é isso que você estava falando? Que seria. Percebe? Você joga o corpo para trás, você abre muito mais essa expressão facial, a boca ela abre para intensificar isso, essa surpresa, né, de algo que você não sabia, que agora você sabe, e o sinal ele ficou do mesmo jeito que ele estava, não teve mudança aqui. A mudança foi nas expressões não manuais, naquilo que você faz com o corpo e com a sua face. E vários outros tipos, né, que entram como itens sintáticos, como itens de construção da frase. Então, quando a pessoa diz assim, eu não consigo montar a frase em Libras, às vezes a dificuldade que a pessoa tem é com as expressões não manuais. Às vezes ela até sabe encaixar a ordem ali dos sinais e tal, mas ela não sabe usar as expressões não manuais, entende? E aí, se ela não sabe usar as expressões não manuais, não sabe montar a frase na Libras, porque as frases na Libras dependem das expressões não manuais, entende? Agora, tem alguns sinais em que a expressão somente feita assim com o corpo ou com a face, ela já traz o significado completo. Esse sinal aqui, olha, ele significa ladrão, significa furto, significa e lá pegou, sabe? E aí, num ambiente em que alguém está correndo risco de alguma coisa ou que quer avisar um grupo assim, olha, os surdos olham assim para o lado. Esse olhar para o lado não é aleatório. Isso é um sinal da Libras. Você está indicando algo, você está apontando a direção de algo. Assim como, estou conversando aqui com você, eu viro assim, olhando em uma direção, isso não é um gesto na Libras. Isso aí é um sinal completo, ele tem um significado de você olhar
de você estar dizendo de forma somente usando o seu corpo a direção que alguém deve ir, a direção que a pessoa deve seguir de forma discreta. Entende? Então, a Libras, tem gente que acha, você comunica em Libras, todo mundo sabe o que você está dizendo. Não é não. Porque existem sinais que são discretos e que quem está começando nem sabe que existe. Mas quem é fluente sabe que existe, sabe que funciona daquela forma e sabe usar. Então, nesse ambiente assim, você olharia assim, aquele ali é ladrão, cuidado com ele, tá? Tem um sinal que é muito engraçado, que é esse sinal aqui, é uma gíria na Libras, né? Esse sinal significa enganar, ludibriar outra pessoa, sabe? Fazer hora com a outra pessoa. Tipo assim, aquelas pegadinhas que tem na internet e tal. Fala assim, cara, sua mãe tá chegando aí e tal. Aí, cadê? Chegou não. Aí ele fala assim, te peguei, entendeu? Mas só assim. Tem um sinal muito interessante também, que significa o próprio ato sexual, que seria assim, só com a bochecha. Significa o próprio ato sexual em si. Tanto é que ele entra como expressão facial de um outro sinal que também é usado para esse sentido, mas que para ser usado nesse sentido você tem que fazer essa expressão facial, que é esse sinal aqui, que significa fazer amor, ou fazer o sexo, ter uma relação sexual, mas que vem dessa construção. E aí, tem um outro sinal muito legal que é feito só com a língua, né? Que é assim, eu estou conversando aqui com você, né? Estou conversando e tal, e aí a gente está falando do fulano. Só que aí, de repente, você está sinalizando, está de costas, e aí daqui eu estou vendo que o fulano está vindo. Aí eu falo assim, às vezes eu olho assim de cantinho e falo, às vezes só falo assim, entendeu? Porque ele vem de uma frase que seria, olha lá. Então, olha lá, olha a língua mexendo, olha lá, olha lá, olha lá. Então, eu fico pensando assim, entendeu? Que ele vem dessa expressão. Agora, presta atenção, esse não é feito com a língua dentro da boca, tá? Porque ele fora da boca pode trazer uma conotação sexual, por exemplo. Ou em outros contextos, outras conotações, outros significados, né? Então, o que é que isso significa? As expressões faciais na Libras, elas não são aleatórias. Elas não são um gesto. Elas fazem parte dos sinais. Ou elas são o sinal em si, é só aquilo, entende? Só aquilo. Então, como que funcionaria, por exemplo, você conversar em situações, né, que exigem descrição para você usar menos sinais e para você usar mais expressões? Como é que funcionaria isso? Né? São situações em que, por exemplo, você vai num banco, você está ali com um surdo que você foi acompanhar ele, né? Você foi ali como intérprete para acompanhar o surdo no banco, para ele resolver alguma coisa ali e tal. E aí, ele chegou lá no banco e você estava interpretando, a atendente do caixa disse assim, que ele tem 40 mil reais na conta, por exemplo. Você não vai dizer para ele assim, com essa expressão facial toda aberta assim, ali, entendeu? Você não vai fazer isso. Porque de longe alguém vai, opa, tem alguma coisa ali acontecendo. Você vai ser discreto. Então, você pode colocar a mão, se você está sentado, você colocar a mão assim, no queixo assim e fazer assim, porque você vai tampar parte dessa sinalização. E aí você vai manter a sua expressão facial neutra. Entendeu? Você vai dizer assim, 40 mil. Você não vai, 40 mil, não vai fazer assim, né? Vamos supor, uma hipótese aqui, você vai interpretar alguém que foi lá ver o bilhete da loteria. Tipo assim, muito hipotético isso aqui, né? Mas só para você imaginar a situação. E aí a pessoa diz lá para o cara, para o surdo, e você está interpretando, né? Que ele ganhou R$ 1 milhão, né? Vai dizer isso de forma discreta, né? Porque não é uma informação que vai ser dita ali de forma assim tão aberta, né? Então, você vai ser discreto também na sua sinalização. Por quê? Porque é uma questão de segurança. Mas tem outras situações também. Você está ali no banco, de alguma forma, o surdo foi e... De alguma forma, você precisou de comunicar alguma coisa sobre a senha bancária. Você não pode simplesmente lá dizer a sua senha bancária ali, só colocando os números ali de forma abertamente para todo mundo. Vamos supor que sua senha seja 2021, né? Você vai dizer que não vai dizer assim de forma aberta ali, soletrando assim, né? Soletrando não, né? Dizendo número a número assim aqui na frente, né?
vai falar aqui perto, vai fazer aqui mais embaixo, vai fazer mais de forma mais discreta, entende? Você, às vezes, vai ter que dizer para o outro tomar cuidado sobre aquilo, entende? Com aquela informação que, às vezes, tudo não percebeu. Você percebeu alguma coisa ali naquele ambiente. Então, são os mais diversos contextos. Mas quase ninguém sabe a Libras. Você se engana com isso. Cada dia mais pessoas sabem a Libras. Se você não sabe ainda, você vai ficar para trás. A equação é muito simples mesmo. Cada vez mais pessoas, você vai na rua assim, a pessoa ouve a palavra Libras, ela sabe o que significa Libras. Ela pode saber a Libras, mas sabe o que significa Libras. Há poucos anos atrás não era assim, né? As pessoas estão mais conscientes disso e estão se preparando cada vez mais. Então, esse processo de se comunicar com os surdos em ambientes mais discretos, eles são fundamentais. Imagina, por exemplo, a Raquel é minha esposa, né? Ela é surda. A gente indo numa loja. Vamos supor que ela não gostou de alguma coisa, ou gostou de alguma coisa, e aí a gente acha aquele preço daquele produto ali na loja, a gente viu o mesmo produto na outra loja, sabe? Aquela coisa assim, mesma marca. E aí, ela não pode dizer de forma aberta, nossa, eu adorei isso aqui. Não pode dizer assim, de forma tão aberta. Vai ser discreto. Então, essa descrição, bom, muita gente sabe o sinal de bom, assim. Muita gente sabe o sinal de bom, assim. Ela vai dizer, o sinal de gostar, né? Ela vai dizer que gostou daquilo, mas sem usar esses sinais. Ela vai usar outros sinais. E vai usar a expressão facial. Ou ela nem vai usar a expressão facial. Por quê? Porque a expressão facial talvez a outra pessoa vai perceber. Então, como que ela poderia dizer que ela gostou de algo sem usar sinais que as pessoas conhecem no dia a dia, sinais comuns da Libras? Ela pode dizer sim, que aquele ali concordou com ela, pode fazer sim também, de que está em concordância com aquilo, de que aquele ali combinou com ela. Ela pode usar esse sinal aqui, que significa cheiro, né? Que pode significar algo com o qual eu compartilhei ou com o qual a minha identidade foi construída ao longo da minha infância. É um significado complexo mesmo. Eu não vou entrar em detalhes desse sinal aqui, não. Ele significa várias outras coisas, é usado geralmente em outros contextos, mas, por campo semântico, por uma ideia geral que esse sinal significa, ele pode ser usado nesse sentido, que seria, a grosso modo, ele entraria como uma gíria, dizendo que o cheiro disso aqui me agradou. Eu duvido que algum ouvinte, vendedor de uma loja, por mais saiba Libras, vai perceber isso aqui, entendeu? E vai entender que significa isso, percebe? Então, nos mais diversos contextos, o que vai dizer se a comunicação vai ser aberta ou fechada são as escolhas que você faz dos sinais, das frases, das expressões faciais e corporais, ou seja, das expressões não manuais que você faz, como um conjunto. Sendo que em muitas situações você pode e deve apenas usar ou apenas modificar as suas expressões não manuais, que já vai trazer aquela completude do sentido que você quer transmitir. E como eu faço para treinar as minhas expressões faciais, as minhas expressões corporais da forma correta, de forma que não fique exagerado, mas também que eu faça da forma como os surdos fazem, de forma natural? Primeira coisa, você tem que lembrar que você tem um corpo, óbvio isso, né? Mas você tem que lembrar que seu corpo é dotado de muitas habilidades que você mesmo nem conhece ainda. Essa é a primeira coisa. E uma delas é a quantidade enorme de músculo que tem na sua face e que você é capaz de desenvolver essa habilidade. Essa é a base. Começa tudo daí, né? Essa é a primeira coisa. Você tem que ter consciência disso. E aí, a partir disso, você deve praticar as suas expressões faciais. Como é que você pratica as expressões faciais de forma intencional? Muito simples. Você pode, por exemplo, pegar recortes de revistas, recortes de jornais, com expressões faciais ali diferentes, ou mesmo fotos na internet, fotos engraçadas, fotos de homem, fotos de mulher, pessoas sérias, pessoas sorrindo, fotos diversas, sei lá, qualquer coisa. Ou nas redes sociais mesmo, você vai lá no seu WhatsApp, por exemplo, vai lá,
pega ali o rosto, todo mundo ali, sabe? E aí o que você faz? Você vai se divertir no processo. Você vai imitar aquelas expressões faciais ali. Isso aí vai te ajudar a perceber que você consegue fazer as expressões faciais, você consegue imitar aquelas expressões faciais. E isso vai ser um exercício assim, muito leve, muito lúdico, muito simples de você fazer. Essa é uma forma de você praticar de forma específica as expressões ali, tá? Uma forma específica, uma forma, sim, totalmente direcionada. E isso vai te ajudar a desenvolver esse tipo de habilidade em si, porque você vai ter mais consciência dessa musculatura aqui da sua testa, daqui assim também, percebe? Você vai desenvolver mais consciência da sua própria musculatura da face, de que você consegue ter essas expressões assim. Uma outra coisa, uma outra prática muito simples que qualquer pessoa pode fazer é observar pessoas na rua, num shopping, numa loja. Cuidado dos ambientes, você vai observar, e a pessoa pode achar que você está encarando ela, entender como uma ofensa, alguma coisa assim, isso varia de lugar para lugar, né? Mas pode observar de longe, por exemplo, observar como uma pessoa faz, isso se der, dá até para você imitar um pouco isso aí. Toma cuidado com as situações, né? Mas isso aí te ajuda a ter mais clareza que você também pode desenvolver suas expressões faciais. E você pode ir buscando entender o significado das expressões faciais também. Por que a pessoa está fazendo daquela forma? E assim por diante. Dessa forma, você vai praticando de forma mais intencional as suas expressões faciais. E as suas expressões corporais, a mesma coisa. Tu vai praticar observando ali, imitando atores de um filme, por exemplo. Porque é divertido e vai te ajudar a ter mais clareza nesse sentido da sua comunicação ali. Agora, existe uma outra forma ainda, que eu particularmente considero ainda mais prática do que essas daí anteriores, embora essas anteriores aí são muito práticas, mas que eu considero ainda mais prática essa forma que eu vou dizer agora. Por quê? Porque ao mesmo tempo em que você está absorvendo as expressões faciais, você já está absorvendo a Libras em si. E qual que é essa forma? É seguir algum método que nós desenvolvemos da Universidade da Libras. E por que eu digo que essa é a forma mais simples? Porque ali já está todo passo a passo, já tem sequência. Já está tudo ali no passo a passo. Você não tem que ficar inventando, reinventando a roda. Como é que faz, como é que não faz. Não. Já está ali, já está na sequência, com práticas específicas e já todas direcionadas para Libras. Você não tem que ficar por aí catando o vídeo, catando. Não, já está ali, tudo na sequência adequada. E tem um acompanhamento para você ter a segurança de que você está evoluindo no caminho da Libras, que você está se desenvolvendo realmente na Libras. Se você quer receber o nosso acompanhamento, o passo a passo, o método completo para você aprender, para você se desenvolver na Libras, estar realmente preparado para se comunicar com os surdos no dia a dia, ou mesmo até para você trabalhar, estar preparado para ajudar os surdos, e até mesmo trabalhar na área como intérprete, como professor, atendendo os surdos. Aqui abaixo tem alguns links que você pode acessar e fazer contato, né, com o nosso time da Universidade da Libras, se a gente tiver vagas abertas para algum dos nossos métodos, com acompanhamento. Vou ficando por aqui. Se você gostou desse conteúdo, se esse conteúdo trouxe mais clareza para você sobre esse tema, te ajudou mais no seu caminho da Libras, clica curtir, gostei, para eu saber que esse conteúdo está ajudando você de alguma forma. Também se inscreve aqui no canal, clica lá no sininho para você ser avisado em primeiríssima mão quando a gente publicar novos conteúdos aqui. E se inscreve aqui para você realmente estar fazendo parte dessa comunidade. Segue a gente lá no Instagram, @Universidade da Libras. Lá você vai poder acompanhar o dia a dia meu com a minha esposa Raquel, que é surda, e a gente se vê no nosso próximo episódio, ou para os nossos alunos que estão nos acompanhando aqui também. Muito bom você estar aqui. A gente se fala nos nossos canais exclusivos com os alunos também.